Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? Com a ProSilvia está tudo bem. Hoje nossa aula é português. Vamos finalizar o livro 3, tá? A apostila 3. Vamos começar na página 107. Nessa página 107 é Exploração e Descoberta, Hora da História. Nós vamos falar de um brasileiro, Luiz da Câmara Cascudo. Vocês já ouviram falar dele? Então vamos ver. O brasileiro Câmara Cascudo foi o grande contador de nossas histórias, tanto daquelas que ouvia como das que pesquisava. Conheça um pouco mais sobre ele lendo o texto a seguir. Então, na página 107 está falando um pouquinho dele. Luiz da Câmara Cascudo viveu uma longa vida no Rio Grande do Norte. Lá e durante suas viagens, resgatou para nós uma imensa riqueza, as histórias tradicionais. Essas narrativas embalaram o sono e o susto de gerações em gerações, a perder de vista, além de registrar histórias ouvidas de pescadores, criadas da casa, avós e crianças. Câmara Cascudo também pesquisou os caminhos que as histórias percorreram. Ele nos ensina que os roteiros das histórias são todos caminhos do mundo. Então agora nós vamos, você vai ouvir uma das histórias contadas por ele. A história começa assim. Era uma vez um reino que havia uma princesa que gastava 7 sapatos por noite. Ninguém podia explicar esse mistério. Antes de continuar a história, eu gostaria de saber qual é o seu palpite para explicar esse mistério. Pegue o envelope com o professor, escreva uma opinião, no final você poderá ler. O envelope é aquele envelope da malinha. Você vai escrever o que você acha e no final você vai saber, tá? Qual que foi a história? O que será que acontecia nos sete sapatos da princesa? Para não ficar chato só eu contando, eu achei uma história muito legal contada e eu coloquei o link lá do vídeo na Agenda Edu. É importante que vocês assistam antes de assistir nossa aula, tá? Mas eu vou dar um breve comentário sobre essa princesa. Era uma princesa que todas as noites ela saía e ela gastava os seus 7 sapatos. E o pai dela estava encucado, queria saber por que ela gastava os 7 sapatos. Então ele propôs que viessem as pessoas para descobrirem. Ia um, não descobria, morria. Ele mandava matar. Na outra noite vinha outro, não descobria, ele mandava matar. E assim por diante. Até que um belo dia, Joãozinho disse para sua mãe que ele ia até o castelo descobrir. A mãe dele ficou preocupadíssima, porque afinal ninguém descobria, todos morriam. Ele, não, mãe, eu vou. Então, sua mãe deu sua capa de invisibilidade. Ele colocou sua capa e foi. Chegando lá, participou do banquete. Primeiro ele tirou a capa, né? Ele escondeu. Participou do banquete, que era o jantar. A princesa veio, deu um copo de suco. Ele, por quê? Aquele suco fazia com que as pessoas dormissem e não descobria o que a princesa ia fazer. Só que ele foi muito esperto, sabe o que ele fez? Ele jogou o suco e não bebeu, fingiu que dormiu. E a princesa saiu e ele foi e saiu atrás da princesa. A princesa pegou o seu cavalo, ele colocou sua capa de invisibilidade, pegou o seu burrinho e foi atrás da princesa. A princesa passou por vários jardins. Cada jardim ele pegava uma rosa, tá? Pegava uma flor daquela do jardim, guardava. Chegando ao fim, a princesa foi até um castelo de um monstro, e dançava com o monstro a noite inteira, dançava até seu sapato quebrar. O sapato quebrava, ela trocava de sapato, até que enfim o último sapato quebrou. Aí era hora de ir embora. E nisso, Joãozinho estava escondido embaixo da mesa. Ele foi, pegou os 7 sapatos escondidos, guardou na sua mochila.
A princesa foi embora, ele também foi. Chegando lá, o rei perguntou se ele tinha descoberto o segredo. Ele falou que só iria contar no jantar. E o dia clareou e a noite apareceu e foi no belo jantar. Aí ele perguntou para o rei: você sabia que o seu jardim, o seu castelo tem vários jardins belos? E tirou as flores da mochila e mostrou para ele. A princesa já ficou espantada. E aí, finalmente, ele contou os seus mistérios dos sapatos. Por que, que a princesa perdia os seus sapatos? Por que, que ela gastava? Que era de tanto dançar. Enfim, o seu mistério foi descoberto e o rei deu uma riqueza para Joãozinho e a mão da princesa. Joãozinho respondeu: eu aceito a riqueza. Muito obrigada. Mas eu não quero a mão da princesa, porque a mão dela já tem dono. Nisso, a princesa saiu feliz da vida e foi até o castelo e ficou e casou-se com o monstro, que é o que ela gostava. E Joãozinho pegou a sua fortuna e foi para casa. Na sua casinha, ele fez uma bela casarona e viveu com a sua mãe felizes para sempre. E assim foi a história. Eu resumi a história, mas é importante que vocês ouçam a história contada, porque é muito bonitinha, tá? Vocês vão gostar. Agora, nós vamos ver uma outra parte de um outro conto da nossa história brasileira, que é Cordel, um festival de cordel. O que é cordel? Você já ouviu falar nisso? Cordel é uma forma de contar história em versos que devem ser falados com bastante empolgação. Esse tipo de poema, de poesia, é bem popular, principalmente no Nordeste do Brasil. Esses textos são escritos em pequenas folhas coloridas e penduradas em cordas, vendidas ao ar livre pelas ruas e feiras nordestinas. Então, eles pegam vários pedacinhos de papel, sabe papel colorido, tipo que nós temos o Color Set? Pode ser aquele. Eles pegam, cortam ao meio, desenham suas histórias. Eu sei que vocês gostam de desenhar. Eles desenham as histórias e não é como um livro assim. Eles penduram em barbantes e vendem na feira nordestina. Então você vai conhecer a feira, você vai ver, eu gostei dessa história, eu quero comprar, e você compra. Eu gostei dessa história. E assim por diante. E assim são feitos os cordéis. Vocês observem que na página 109 tem um varalzinho cheio de historinhas penduradas. Se fosse em sala, nós iríamos fazer isso, tá? Agora, vocês podem pesquisar, aqui na página 109, tá propondo que para vocês pesquisarem sobre os cordéis, tá? Procuram, já que vocês gostam muito de dicionário, dá uma procuradinha para vocês verem, tá? E é isso. E a gente pode fazer o seguinte, para encerrar esse livro, né, com chave de ouro, afinal aprendemos muitas coisas, viajamos muito nesse nosso livro 13, ele foi muito gostoso de trabalhar, né? Nós podemos fazer assim, como produção de texto, cada um de vocês vai montar um cordel numa folha colorida. Quem não tiver folha colorida, pode fazer o seguinte, para tudo tem um jeito, não é, crianças? Vocês podem pegar uma folha de sulfite, dobrar ao meio, ou um papel de caderno, pintar, pode pintar de laranja ou amarelo, a cor que vocês quiserem, e fazer a sua história. Uma só, uma metadinha de folha só. E quando chegar na aula, cada um mostra a sua história, o seu cordel. Que tal? Legal, né? Então, aqui nós encerramos o livro 3 de português, tá? Então, um grande beijo e vamos para o livro 4, que também está muito interessante.